O herpes zoster, também conhecido popularmente como cobreiro, é uma condição dermatológica que resulta da reativação do vírus varicela zoster, o mesmo vírus responsável pela catapora. Quando uma pessoa tem catapora, geralmente na infância, o vírus não é totalmente eliminado do organismo. Ele permanece dormente nos gânglios nervosos em estado latente por toda a vida. Em algumas circunstâncias, como queda da imunidade, envelhecimento ou situações de estresse intenso, esse vírus pode ser reativado e dar origem ao herpes zoster. Essa reativação causa uma inflamação nos nervos e, consequentemente, nas regiões da pele inervada por eles. O quadro clínico geralmente se manifesta como uma modernidade sincera dolorosa, que segue a trajetória de um ou mais dermátomos, ou seja, áreas da pele que são supridas por um nervo específico. É por isso que a aparência típica do herpes zoster é unilateral, aparecendo de um lado só do corpo, geralmente em faixa ou linha, acompanhada de dor significativa. O herpes zoster é relativamente comum, principalmente em pessoas com mais de 50 anos de idade, mas pode atingir pacientes mais jovens, especialmente se houver comprometimento do sistema imunológico. Além da idade avançada, outros fatores de risco incluem o uso de medicamentos imunossupressores, como corticoides e quimioterápicos, doenças como câncer, vírus de HIV ou até mesmo períodos de estresse prolongado e intenso. Do ponto de vista clínico, o quadro costuma iniciar com sintomas inespecíficos que precedem as lesões de pele. Nos primeiros dias, o paciente pode apresentar formigamento, excitação, queimação ou dor intensa em uma região restrita do corpo. Pouco tempo depois, surgem manchas vermelhas que evoluem para pequenas bolhas agrupadas, semelhantes às da catapora, mas dispostas de forma linear ou em faixa. Essas vesículas contêm líquido e podem romper, formando crostas com o passar dos dias. O ciclo completo das lesões dura em média 2 a 4 semanas. A dor associada ao herpes zoster é um dos sintomas mais marcantes. Muitas vezes, ela é descrita como queimação, pontada ou choque elétrico. Em alguns casos, a dor persiste mesmo após o desaparecimento das lesões problemáticas, configurando uma complicação conhecida como neuralgia pós-herpética. Essa neuralgia pode durar meses ou até anos, sendo mais frequente em pessoas idosas e de difícil manejo clínico. Além da complicação dolorosa, o herpes zoster pode trazer riscos adicionais. Se ele atingir a região do rosto, especialmente quando envolve o nervo trigêmeo, pode causar o chamado herpes zoster oftálmico, que compromete o olho e pode levar até a perda da visão, caso não seja tratado adequadamente. Existe também a possibilidade de herpes zoster oticus, que afeta o pavilhão auricular e pode estar associado a sintomas como dor de ouvido intensa, perda auditiva, vertigem ou até paralisia facial. Outra complicação possível é a propagação de lesões além do dermatoma original, o que é comum em pacientes com sistema imunológico mais debilitado. Nestes casos, as lesões podem se espalhar por várias partes do corpo, lembrando um quadro de catapora secundária. Embora mais raro, também pode ocorrer infecção bacteriana secundária na pele, resultante da manipulação ou coçadura das bolhas. O diagnóstico do herpes zoster geralmente é clínico. Na maioria dos casos, o médico registra a condição apenas pela distribuição típica das lesões e pela descrição da dor. Quanto ao tratamento, o objetivo principal é reduzir a duração do quadro, além de prevenir complicações. Os antivirais específicos, como a ciclovir, fanciclovir ou valaciclovir, são os medicamentos de escolha. Eles devem ser iniciados o mais precocemente possível,
preferencialmente nas primeiras 72 horas após o surgimento das lesões. Isso aumenta a eficácia do tratamento, ajudando a reduzir a gravidade dos sintomas e evitando o risco de neuralgia pós-herpética. Além da medicação antiviral, o tratamento inclui analgésicos para controle da dor, que podem variar desde anti-inflamatórios comuns até opioides em situações mais graves. Em pacientes com dor neuropática persistente, podem ser utilizados antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes como gabapentina ou pregabalina e até bloqueios nervosos em casos refratários. Para as lesões cutâneas, medidas de higiene locais são recomendadas, como lavar suavemente as áreas afetadas e evitar a manipulação excessiva das bolhas para reduzir o risco de infecção bacteriana secundária. No contexto da prevenção, a vacinação tem um papel fundamental. Já existe disponível uma vacina específica contra o herpes zoster, indicada principalmente para pessoas acima dos 50 anos. A vacinação reduz significativamente o risco de desenvolver a doença e, mesmo quando ocorre, tende a resultar em quadros mais leves, com menor chance de neuralgia pós-herpética. Esse recurso é especialmente importante em uma população que envelhece e que, portanto, se torna cada vez mais vulnerável às complicações dessa condição. Além da vacinação, medidas de fortalecimento do sistema imunológico são sempre úteis, como uma alimentação balanceada, controle de doenças crônicas, são adequadas e redução do estresse em pacientes que recebem medicamentos imunossupressores. O acompanhamento próximo do médico também é crucial para avaliar estratégias de prevenção. Vale destacar que o herpes zoster não é o mesmo que o herpes simples. O herpes simples é causado pelo vírus herpes simples, que geralmente provoca lesões nos lábios ou na região genital, enquanto o herpes zoster é uma reativação do vírus varicela zoster. Embora compartilhem o nome herpes, devido ao padrão de dignidade particularmente, tratam-se de condições diferentes e com implicações específicas. O impacto do herpes zoster vai além do desconforto físico. A dor intensa, o impacto estético das lesões e a possibilidade de complicações podem afetar a qualidade de vida de forma significativa. Isso reforça a importância de preocupação com a doença rapidamente, buscar atendimento médico adequado e considerar a prevenção por meio da vacinação. Em resumo, o herpes zoster é uma doença causada pela reativação do vírus da catapora, que permanece latente nos nervos após uma infecção inicial. Ele se manifesta como uma manifestação dolorosa, geralmente unilateral, acompanhada de sintomas intensos que afetam tanto a pele quanto o sistema nervoso. A principal complicação é a neuralgia pós-herpética. Mas existem formas graves que podem comprometer a visão, a audição e até mesmo gerar infecções disseminadas. O diagnóstico é basicamente clínico, baseado na morfologia das lesões e na sua distribuição típica. O tratamento deve ser iniciado precocemente, com antivirais e analgésicos adequados para controlar os sintomas e reduzir as complicações. E no cenário atual, o avanço da vacinação representa um avanço significativo para diminuir a incidência e as consequências do herpes zoster, principalmente na população idosa. Portanto, compreenda essa condição. Saiba reconhecer seus sinais e sintomas iniciais e, sobretudo, investir em aspectos fundamentais não apenas para a prevenção profissional de saúde, mas para toda a população. Afinal, o herpes zoster é uma realidade comum, mas que pode ser muito melhor controlada e até evitada quando abordada de forma precoce e adequada.